Olá, eu sou a Juliana Santos. E eu sou a Cláudia Oliveira, Esse é o Devaneio das Gatas, um espaço onde a gente reflete, viaja e devaneia em voz alta. um lugar seguro para sentir juntas e, em vez de fechar respostas, ampliar sentido e simbolizar experiências. Aqui cabem as nossas dúvidas, contradições e risadas. Somos duas psicólogas amigas e mulheres em travessia, conversando sobre o que nos atravessa por dentro, enquanto a vida acontece por fora. Se você chegou buscando presença, reflexão e um pouco mais de consciência no meio do caos, fica com a gente. Esse devaneio começa agora. Oi, gata! Oi, gata! Bom Tudo bem? dia! Tudo Bom bom com dia, você? boa tarde, boa noite. Uhum. E E aí, como você está hoje? tô meio atrapalhada hoje, sim. Acordei mais cedo para me atrasar com calma. Eu tô hoje um pouco preguiçosa, assim, cansada, talvez. Um Uhum, pouco em marcha lenta, uhum. mas vamos lá! É até bom porque a gente usa sempre o nosso sentir e o nosso estado emocional como inspiração para o que a gente vai trazer aqui, né? E eu estou também no período do ciclo de TPM, então minha energia está mais para dentro também. A gente até tinha pensado semana passada em alguns outros temas mais racionais e hoje a gente resolveu trazer um mais de inspiração, né, para esse momento que a gente está vivendo. E eu acho que esse próprio nosso momento tem a ver com aquilo que a gente escolheu falar. Porque, para você que está nos ouvindo, nós queremos falar sobre o sintoma, quem não os tem, não é? E é isso. Nós identificamos hoje pela manhã os nossos sintomas, porque sintoma não está ligado só ao adoecimento, é toda a informação que é o que o nosso corpo e a nossa psique faz a nossa mente reconhecer. Então, mas temos compromissos adultos. Uhum, uhum. Então, temos sintomas, somos capazes de avaliar este sintoma, ao mesmo tempo que ele é a nossa bússola de autorregulação, a gente também, no adulto, olha para ele e não paralisa. Como Uhum. é que eu vou cuidar? Hoje eu estou em marcha lenta, tal, posso fazer algumas adaptações, mas vamos lá. Uhum. E com a compreensão de que todo sintoma tem um sentido. Às vezes a gente não vai ter clareza ou consciência ou informação da finalidade, do sentido, da função desse sintoma, mas ele sempre vai ter um sentido biológico, psíquico, emocional. E aí a gente pensou em falar especificamente sobre o perigo da gente se identificar com o nosso sintoma. Tem sintomas que são mais efêmeros, ou passageiros, ou até leves, ou até agudos, e tem outros que são tão recorrentes a ponto de se tornar transtornos, né? Atrapalhar a nossa funcionalidade, né? Atrapalhar até um pouco do nosso autogerenciamento, né? Devido à força deles. E nisso a gente pode pensar tanto os sintomas físicos quanto os sintomas psíquicos, emocionais, dos transtornos, né? Que a gente pode vir a desenvolver. E ninguém está livre disso. Por quê? O nosso corpo, ele funciona de uma determinada maneira para que a gente sobreviva de uma maneira eficiente. Então, ele sempre vai prezar pela vida. E quando a gente vive um choque, um trauma emocional, algo que nos impacta demais, sem estratégia para lidar, e numa sensação de isolamento extremo, a gente emite diversas coisas na nossa psique, no nosso corpo, que isso vai impactar o nosso funcionamento biológico. E essa é a origem psicoemocional dos sintomas. Mas isso acontece porque o nosso corpo todo entende que está em perigo, precisa ganhar tempo para a nossa sobrevivência. E aí essa programação de precisar ganhar tempo, ela faz com que a gente desenvolva sintomas. Então, vale deixar essa frase para a galera nunca mais esquecer. Todo sintoma psíquico, todo sintoma emocional tem a ver com ganho de tempo.
Nós passamos a nos comportar desta forma para que o nosso corpo como um todo, a nossa saúde integral ganhe tempo de digestão, de resolução, de compreensão, seja lá o que for. Por mais contraditório que isso seja, porque a gente tende a olhar para o sintoma, para a doença, como meio que uma fatalidade, né? Ai, meu Deus, como é que isso daqui... Quando, na verdade, o comportamento sintomático é, sobretudo, uma forma da gente ganhar tempo, por mais absurdo que seja ouvir isso. Sim. E por que a gente tem essa visão de que o sintoma nos atrapalha? Porque, de fato, muitas vezes ele nos deixa disfuncional, ele atrapalha o nosso planejamento, a nossa rotina, a nossa produtividade e o nosso poder de produtividade financeira, né? E se somos vistos socialmente como seres que precisam produzir para consumir, o sintoma vai ser sempre visto como problema. E às vezes não. O sintoma, na verdade, é a manifestação da jornada que a nossa alma precisa percorrer. Porque não só ele é uma programação para sobrevivência e ganho de tempo, mas ele é, ao mesmo tempo, pedagógico. E às vezes ele vai fazer aquilo que a gente precisa viver, não que a gente gostaria de viver. Semana passada eu fui dar uma palestra num lugar que eu trabalho, além do consultório, e aí eu li estudando para essa palestra, eu li uma frase que dizia assim: o espírito é o corpo visto de dentro, e o corpo é o canal de expressão do espírito. Eu falei, uau, é muito isso. Tem coisas que a gente já viu milhares de vezes, mas parece que naquele momento... São essas palavras que encaixam também, né? Faz muito sentido. Porque é justamente isso. Quando um sintoma se expressa, significa que ali naquela história, naquela alma, aquilo ali já tem uma jornada com intensidade suficiente. Então, nunca um sintoma que se expresse virá de um negocinho. Se tem mudança de comportamento, eu preciso olhar para isso e entender que isso merece a minha atenção, porque já chegou desse tamanho, já está bem grande. Aquela situação, aqueles traumas vividos, todos bem específicos, cada um do seu sistema, já escalonou do tamanho, de um tamanho tão grande que é capaz de ser expressado no meu comportamento. Então, não é qualquer coisa. Para virar um sintoma mental, precisa ter um caminho aí razoável. Ou alguma coisa que foi pontual, avassaladora, também pode acontecer. Também, os traumas com T maiúsculo, que a gente chama, pode acontecer. Mas não é o que a gente vê na maioria dos casos. Na maioria dos casos, é esse sintoma que vem de traumas de desenvolvimento, que é aquele trauma assim, né? Que é o martelo batendo. Bate, 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 dia a dia. A mesma ferida, né? A mesma ferida, na mesma ferida, na mesma ferida, e aquilo ali abre. Então, eu acho que vale isso para a gente entender o quanto isso merece a nossa atenção. O e quanto nada é do nada. Oi? O que você está falando é que nada é do nada. Nada é do nada. E eu quero chamar a atenção mesmo para a gente se ligar que é por isso que uma medicação antidepressivo, ansiolítico não é suficiente. O remédio, e eu aqui, que fique claro, eu não sou contra a medicação, muito pelo contrário. A medicação é muito bem-vinda em muitos casos, é um recurso imprescindível. O que eu estou dizendo é que a medicação vai atuar muitas vezes no alívio do sintoma, mas não vai resolver os seus problemas. Sim. Vai ter que olhar. E não olhar só num olhar redutivo causal. Qual é a causa? A causa... Porque às vezes a gente nem chega nisso. Isso, né? Se a gente consegue, a gente até vai juntando o nosso quebra-cabeça de quais foram as marteladas que bateu nessa ferida no decorrer da vida, né? Inclusive vindo ali da infância, para compreender o desenvolvimento disso.
E aí, para que a gente se utiliza isso? Para entender para que isso está deste tamanho e acontecendo agora, qual é o sentido, qual a finalidade, qual é a necessidade dessa alma, desse ser, dessa psique, e o que fazer a partir disso. E aí, com isso, por isso que a psicoterapia, ela é essencial. Né? Psicoterapia de diferentes abordagens. Não é porque a nossa abordagem de identificação é a abordagem junguiana que a gente vai subir num pedestal e falar que é superior. Não, cada uma tem seu valor. Né? Mas nenhuma abordagem é absoluta. E os médicos, eles tendem a... Quando eles conseguem se relacionar com psicologia, eles só enxergam TCC e agora é terapia baseada em evidências. Gente, né? Peraí, o quanto que a gente reduz a experiência, a autonomia e a autorresponsabilidade do cliente, do paciente também, de ir buscar o que faz mais sentido para si. Uhum. Porque cada pessoa vai se identificar com uma abordagem, com um terapeuta, com uma pessoa, né? Então, assim, além de... Hoje a gente já evoluiu a ponto de os médicos, ao medicarem, ressaltarem a importância da psicoterapia. Mas ainda reduzem a psicologia porque a desconhecem. Então, muito cuidado ao se reduzir e chegar buscando uma psicoterapia numa abordagem específica. Sim. Porque isso é reduzir experiência. Sim. Então, assim, buscar o terapeuta que faz mais sentido para você é um processo. O que não significa ficar pulando de terapia de galho em galho. Exatamente, mas que talvez a gente vá precisar experimentar também. Sim. Eu não conheço nenhuma. Deixa eu fazer uma entrevista com essa psicoterapeuta dessa abordagem. Deixa eu entender melhor como funciona o trabalho dessa pessoa, o que ela tem para me oferecer. Vou colocar também ali um pouquinho da minha demanda. Vou perguntar para ela, olha, como você acha que poderia me ajudar? Tirar dúvidas também, né? Perguntar um pouquinho sobre como é que é o trabalho. Pergunte para esse terapeuta qual é a visão de mundo que essa abordagem oferece para ele, porque isso também é importante. Cada um vai ter para si aquilo que faz mais sentido, e tá tudo bem, tá tudo certo. E precisa ter um match, né? Precisa ter um encontro entre o terapeuta e o cliente, o paciente, que não é um encontro de passar a mão na cabeça, né? De ir lá. Psicoterapia não é aconselhamento nem acolhimento. Psicoterapia é um trabalho profundo de análise e desenvolvimento de obter mais recursos e informações sobre si para se perceber, se reconhecer e se reorientar diante das situações que a vida nos apresenta. Com um objetivo bem claro, autonomia. Isso. Autonomia. Eu vou lá, eu falo das minhas questões, eu compartilho as minhas coisas mais profundas com aquela pessoa, com o intuito de que essa pessoa me ajude a reconhecer em mim os meus próprios recursos para lidar com aquilo. Sim. Independente do cenário. Pode ser que eu esteja em cenários mais organizados e pode ser que eu esteja em cenários caóticos. Ainda assim, o caminho é o mesmo. Sim. O grande objetivo é ganho de autonomia. E independente da abordagem terapêutica, né? Porque bons terapeutas vão conduzir o processo, né, para isso dentro da sua área de conhecimento. E que fique claro, quando eu digo ganho de autonomia, não significa que o terapeuta que te atende no menor espaço de tempo é o que consegue... Não, depende, né? Há pessoas que eu, pelo menos, a minha opção, óbvio, pelo trabalho, eu não boto um tempo para minha terapia, até porque a vida é dinâmica, você vai ganhando autonomia em alguns aspectos, outros vão se revelando ali, e ok, é a minha opção ficar fazendo psicoterapia, porque para mim isso faz sentido. Não significa que quando você teve alta do seu processo de psicoterapia, que você tá pronto, assim, acabou. Tá acabado, tá tudo resolvido, porque não está. Pouco tempo depois pode ser que caia de novo do cavalo e que precise. Então, porque às vezes a primeira pergunta que a pessoa faz é quanto tempo eu vou precisar? Meu querido, eu não sei quanto tempo você vai precisar. Pode ser que você fique aqui 1 ano, pode ser que você fique aqui 10 anos, eu não sei. Eu não sei quanto tempo você vai precisar. Depende. Sim. Depende de você, principalmente. Sim. E mesmo as pessoas que estão, assim, muitos anos em psicoterapia,
elas também desenvolvem autonomia. Sim. Porque as fases da terapia vão mudando também, né? Sim. E é muito isso. Quanto mais tempo de psicoterapia, mais autonomia e autogerenciamento você vai tendo, e mais você aprofunda, e melhor você utiliza seu processo também. Porque a psicoterapia, inclusive, ela vai te dando condição de perceber mais o sintoma em si, alguma questão ali. Então, eu vou tomando consciência mais rápido das coisas. O que antes eu nem sabia por onde eu começava, agora eu já tenho condição de falar, opa, peraí, eu preciso olhar para isso daqui. Olha só, tal situação tá meio que um padrão. Peraí, já aconteceu uma vez, agora de novo. Deixa eu olhar para isso. Então você vai. Isso é autonomia também. Sim. O que antes você precisava muito mais do terapeuta para sinalizar coisas, né? Olha, tá vendo? Você reparou que aqui, tal coisa assim, né? Agora não. Eu vou ganhando essa condição de ir reconhecendo. Você vai se ligando, né? E por que isso é rico? Porque quando a gente faz isso, a gente significa, nomeia e não se identifica com isso. Isso está presente, né? Isso está em funcionamento, isso está ativo, ou isso eu estou sentindo. Isso é um padrão, e não eu sou isso. Porque quanto mais a gente revive as situações e as histórias, maior é o perigo da gente se identificar com elas, inclusive o sintoma. Porque se o sintoma nos coloca num modo de comportamento e de funcionamento, eu começo a me definir, me identificar por ele. E isso é gerador de sofrimento, só que também pode ser uma máscara social. E até uma maneira inconsciente de justificar comportamentos. Eu vejo muito isso hoje em dia nos adolescentes, por exemplo, né? Nos adolescentes e jovens adultos, né? Tudo é crise de ansiedade, tudo é TDAH, tudo tem uma justificativa, e é assim, um uso inadequado de diversos termos para justificar escolhas e comportamentos. E não isso estamos é aqui perigoso. banalizando esses diagnósticos. Não, muito pelo contrário. Quando a gente nomeia de forma errônea e banaliza, a gente está tirando o verdadeiro acesso à informação e ao prejuízo que essas questões causam. Isso eu vejo mais disseminado hoje nos adolescentes, mas assim, isso é um funcionamento de todos. E a nossa atenção aqui é o aprofundamento do entendimento do sintoma. Como ele se expressa em cada um, o que ele significa, a serviço de que ele está aparecendo, de onde ele veio, para onde ele vai, que história isso está contando, o que isso quer dizer sobre a individualidade de cada um, sobre o contexto social, familiar, financeiro, cultural de cada um. Eu penso que no núcleo dos principais sintomas de saúde mental tem três questões muito basais, que é lugar, corpo e função. Então, o corpo tem a ver, lá nos primórdios, o senso de corpo, que vem da relação com a minha mãe, que me dá a ideia de que eu sou eu. Eu não sou mais a minha mãe, porque a criança passa um tempo se achando que ela é o mesmo, que ela é uma extensão do corpo da mãe. Então, assim, lá, os primeiros anos da infância precisam me dar esses três sensos. O senso de que eu tenho um corpo separado e que é seguro de simbiotizar, sair dessa simbiose com a mãe. Então, eu tenho um corpo, eu sou um corpo. Depois, eu tenho um lugar dentro do meu núcleo, dentro do meu sistema, que está ligado a pertencimento. Eu preciso ter esse senso de pertencimento. E o terceiro, eu vejo que tem a ver com função. Função o quê? É a função expandida do lugar, que é a função social. O papel. Papel social. Então, eu preciso crescer muito segura
com essa ideia de corpo, lugar e função. Para que eu seja um ser humano minimamente autogerenciável. Quando eu tenho BO nestas questões, eu não consegui fazer o meu processo de diferenciação lá da infância por X motivos, seja por fusão, porque pode acontecer, seja por abandono, seja por qualquer outra coisa. Depois, quando eu também não tenho essa função paterna, que me ajuda ainda mais nesse processo de diferenciação, e não valida a minha existência ali dentro desse sistema, eu também vou entendendo que eu não tenho um lugar, e aí dá uma ferrada também maior ainda. E se eu não tenho esse senso... Tá fora do lugar. Né? Ou que eu tô fora de lugar, né? Por rejeição, enfim, por várias questões. Ou também, depois, se eu não faço, se eu não tenho ali, se eu não ganho esse senso de pertencimento, eu também não consigo ir para a função. Então, é meio que, quase que, apesar das coisas acontecerem ao mesmo tempo, quase que tem uma ordem, porque a primeira coisa que eu preciso ganhar é a identidade enquanto corpo. Corpo físico. Tem até uma ordem biológica de desenvolvimento de cérebro cognitivo também. Exatamente. Porque essa ideia do corpo é lá do tronco cerebral, que é a única parte que está pronta ali quando a gente nasce. E que depois eu vou para o sistema límbico, que é essa questão do lugar. E depois eu vou pensar quando eu vou para a sociedade e eu vou usar o meu córtex aí. Exatamente. Eu nem tinha relacionado com isso, mas é exatamente isso. Porque tem uma ordem natural de desenvolvimento, né? Até para prontidão. Né? E aí no papel, na função, qual que é o papel e a função da criança? Se desenvolver. Aprender, brincar e ser ela mesma. A criança, ela precisa ser cuidada, o que não quer dizer que ela não deva ter responsabilidades. Mas responsabilidades de acordo com o nível de desenvolvimento que ela está pronta biologicamente. E que isso também vai depender de cada criança. Sim. Né? Do tempo de cada criança. Das habilidades mais ou menos desenvolvidas de cada criança também. E aí, quando você fala disso, dessa relação da fusão com a mãe, né? É até interessante. Eu não lembro se a gente já chegou a falar sobre isso aqui. É interessante falar da importância para as mães de viver a tristeza, a angústia e a culpa materna dessa necessidade de se diferenciar e se separar um pouco desse bebê. Porque não é porque teve um parto que essa criança saiu do corpo da mãe. Simbolicamente, para a mãe, essa criança é uma extensão dela. Que às vezes é até mais difícil essa mãe se acalmar com a sobrevivência dessa criança fora da barriga do que dentro da barriga. Porque fora da barriga já teve um nível de diferenciação, mas o ser humano, ele é uma espécie que a sobrevivência dele depende biologicamente da mãe, principalmente, por diversos meses. Então, essa mãe vai ficar ali no radar, ativada, né? E vivendo em função desse bebê. Sim. E aí, isso vai diminuindo à medida que o bebê vai conseguindo se desenvolver, interagindo, vai tendo a presença do pai, que é fundamental para esse cuidado também, para significar o corpo dessa criança. Essa relação, ela vai se transformando até que essa mãe consiga se diferenciar, voltar um pouquinho mais para a identidade dela e também deixar essa criança ter uma identidade separada dela. E isso é muito doloroso. É ambíguo para as mães. É assim, é um pouco de alívio e um pouco de tempo para voltar para si. Tempo, né? Parcelas de tempo. E, ao mesmo tempo, culpa, sensação de impotência, de ineficiência, de medo, ninguém vai fazer como ela. Nossa, e não vai mesmo. E ninguém vai mesmo fazer como ela. Exatamente, é justamente porque ninguém vai mesmo que essa criança vai aprender sobre isso, quem é ela, né, separadamente da mãe, quem é ela em outras relações, quem é ela em outros ambientes, e para que ela vá desenvolvendo na mente dela o senso de que existe um mundo que não é a mãe. Porque o mundo não vai nos tratar como a nossa mãe nos trata. Infelizmente.
Depende da mãe também, né? Depende da mãe também. E aí a gente precisa olhar para, assim, as mães hoje, elas têm muito medo de traumatizar as crianças. Só que essas perdas necessárias que a gente vai vivendo no nosso desenvolvimento, que são os pequenos traumas necessários, que vão nos dando recurso, ferramenta e resiliência, força para lidar com a vida. Então, sim, cada criança vai se doer e vai ter algumas dificuldades de lidar com determinada fase de desenvolvimento. Ok, não é para evitar que isso aconteça. Que às vezes não tem como evitar, às vezes a criança precisa ir para a escola em determinado momento da vida, né? A mãe precisa retornar a trabalhar, e isso vai ali doer de alguma forma. Mas como que eu valido, dou recurso, né? Ajudo a nomear, acolho e dou suporte para que a gente viva esse momento? E ali também conseguindo entender o que é natural para o contexto. E aí tudo isso vai ajudando a diferenciar o que é sintoma do que é o ser. Porque quando a gente não aprende essa necessidade de se diferenciar do outro e de ter identidades diferentes em contextos diferentes, cada papel social vai nos dar uma identidade diferente, uma máscara social. Essa máscara social vai nos proteger nas relações. É tipo a roupa que a gente veste para se relacionar em diferentes lugares. Exato. Isso dá força e proteção para que a gente vá juntando os quebra-cabeças de quem a gente é. E aí a gente não é uma coisa só. A gente é diverso. Exato. E nisso que você está falando, né? Eu acho que vale muito a gente trazer como ponto principal desse episódio esse perigo da identificação com o sintoma, porque parece controverso, mas o sintoma, ele acaba trazendo coisas que a minha psique meio que vai interpretando como ganho, vamos dizer assim. Então, assim, se eu estou muito deprimida, vamos pensar, eu tô lá uma pessoa funcional e etc, eu tenho lá os meus traumas todos de abandono e de, enfim, desvalorização, todos ali. Se de repente eu vou para um lugar que é muito ruim, de adoecimento mental muito ruim, e todo mundo começa de alguma forma a me oferecer cuidado, atenção, ou aquilo ali, para mim, é um ganho secundário de alguma forma. Então, meu adoecimento não é algo bom, é algo absolutamente desconfortável e que causa um tanto de coisas, muda a minha vida para pior, porque a gente perde, né, quando a gente está nesse estado de adoecimento também, a gente perde um pouco de condição de acessar os recursos adultos para lidar com aquela situação. Por isso que a gente precisa de ajuda. Uhum. Ao mesmo tempo que pode ser que eu vá gostando desses lugares e eu vá sentando nessa cadeira e eu comece a viver a minha vida muito sentada na cadeira do sintoma. Então, identificada, funcionando como esta pessoa ali com XYZ adoecimento, porque de alguma forma, para vocês terem para vocês verem a importância do senso de lugar, de alguma forma esse sintoma me dá um lugar. E aí eu vou ficar aí. Uhum. É quase que uma escolha, é uma escolha absurda, mas não deixa de ser fundamentada na dor, já que eu não tive o lugar pela saúde, pela autonomia, eu sento na cadeira da dor para que eu tenha algum lugar, para que caia alguma migalha no meu colo. E aí seria um lucro secundário. Uma maneira inconsciente até de ter um pouco de controle para ser vista. E isso todo mundo está sujeito a ficar debilitado, fragilizado, muito vulnerável e disfuncional em algum momento da vida por determinado tempo. E quem tem a sorte e o privilégio de ter uma rede de apoio, recurso, né, ferramentas para ser visto, cuidado e validado, vai conseguir tomar isso, né, seja na psicoterapia, com as medicações, com a rede de apoio familiar, com tudo que for necessário ali, para ter tempo de autocuidado,
para minimamente se estabilizar, né? Voltar a si, se reconhecer e voltar a caminhar. Então, todo o cuidado necessário, ele precisa estar a serviço disso. Uhum. E eu digo aqui voltar a caminhar na vida. Eu não digo voltar a produzir, não, é voltar a caminhar na sua jornada. A se desenvolver, se reconhecer e fazer coisas que tenham sentido e significado para você. Exato. Porque toda vez que eu sento nessa cadeira da vítima, do sintoma, quando eu tô identificada no sintoma, eu tô absolutamente na vítima. Num funcionamento vitimista. Ainda que eu não tenha Eu vou reduzindo aquilo. Como se eu não tivesse capacidades, como se eu. E que às vezes eu não tenho momentaneamente. Mas em algum momento eu vou recuperá-los. E mas com eu preciso. Eu faço parte disso. Eu preciso conscientemente, eu preciso, nem que seja no mínimo possível, dessa moção do ego para dizer, opa, peraí. Porque quanto mais eu fico sentado na cadeira da vítima, menos eu tenho condição de decidir sair daí. Sim. É como se eu anulasse a minha capacidade, a minha condição egóica de atuar sobre a minha própria existência. Porque aí é um mecanismo de autodestruição. Né? É uma autodepreciação e uma autodestruição. E aí a pergunta tem que ser: isso que eu tô vivendo, esse sintoma que eu tô sentindo, que tá se expressando aqui na minha vida, me reduz ou me ajuda a ampliar o meu entendimento sobre mim, sobre a minha história? Qual é também o nível da minha responsabilidade diante do caos que eu tô vivendo e do que eu tô sentindo? Quanto de manejo eu tenho e de escolha eu tenho sobre isso e quanto eu não tenho? E o que eu posso fazer minimamente, passo a passo, para conseguir ter um papel ativo na minha recuperação e no meu cuidado e no meu desenvolvimento. Porque não adianta, se a pessoa não está disposta e disponível a percorrer o próprio caminho, o próprio processo, nada nem ninguém vai tirá-la do fundo do poço. Não existe, não tem como. Mas a medicação, ela é fundamental em alguns momentos e em alguns casos, porque essa psique, esse cérebro, esse corpo já está tão desgastado, já está tão sofrido, tão fragilizado, que essa medicação ela vai trazer ali bioquimicamente condição para que aquele organismo reaja. E às vezes aquele organismo vai reagir, se a gente está falando, por exemplo, de um sintoma de depressão, né, que é o que a gente está usando como exemplo, vai vir. A partir do momento que esse corpo começar a melhorar um pouco, ele vai sair de uma perda de vontade absoluta, de uma necessidade de desistência, de uma desesperança, para um pouco mais de energia. Só que essa energia, ela ainda vai estar um pouco muito contaminada com o negativo, com o olhar negativo. Então, ela vai vir como tédio, inquietação, incômodo. Né? E aí, é importante que a gente tenha um feeling de olhar, opa, peraí, antes não tinha energia nenhuma. Agora tem um pouco de energia que está vindo aqui como uma queixa de incômodo. Opa, então se esse corpo, essa psique tem um pouco de energia ali para se incomodar com o que está acontecendo, é porque já está reagindo. E se está reagindo, a gente tem que trazer ali elementos e estímulos no dia a dia para que essa energia psíquica, essa energia vital que está retornando, ela seja empregada num lugar que vai fazer sentido. Né? E aí precisa trazer movimento para o corpo, precisa trazer atividades que façam sentido, que vão estimular, retomada das funções. E nem que seja micromovimentos. Sim. Volto a tomar banho, volto a escovar o dente, a pentear cabelo, aí dar uma volta na rua, aí no mercado comprar, sei lá, pão, qualquer coisa que seja. Volto a ter rotina, tal dia eu vou lavar roupa, tal dia eu vou tomar um café. Assim, eu volto a ter pequenas coisas para me preencher daquilo, porque aí, à medida que eu vou ficando um pouquinho mais funcional para mim e para os outros, eu vou empregando essa energia vital e psíquica que está retornando e vou usando isso a meu favor. E à medida que eu vou fazendo micromovimentos, eu vou mostrando para o meu cérebro, não é nem para a psique, é para o cérebro mesmo, que é seguro
voltar a fazer determinada coisa. Porque, e aí que tá o negócio, as pessoas esperam que aconteça o contrário. As pessoas, quando estão nesse estado de adoecimento, elas esperam o ânimo chegar para que aí elas... Isso não vai acontecer. Não vai porque não é biológico. Porque não vai dar vontade nunca. Né? O cérebro freia, porque para ele viver, tá inseguro, não tá num lugar... Então, ele não vai dar um passo, o cérebro só vai para onde ele se sente seguro. Então, o movimento é ao contrário. Eu vou começar a fazer micro coisinhas para que aí o meu cérebro... e aí ele vai permitindo. Sobrevivi, né? Passou. Fui na Tomei banho, não morri. Tomei banho, não morri. Escovei os dentes, não morri. Fui lá, conversei com alguém, não morri. Compartilhei aqui, comi, fiz coisas basais e aí eu vou saindo desse lugar. Eu sei que parece simplista, mas não tem outro caminho. E tem gente que não vai sair daí? Infelizmente, sim. Tem gente que não vai conseguir fazer esses micromovimentos. Porque esses micromovimentos já serão muito exigentes para a pessoa, dependendo do grau de adoecimento que ela tá. Sim, e eles vão gerar uma certa dor. Eu comparo essa fase do processo com quando a pessoa sofre alguma lesão e vai fazer fisioterapia. Nossa, é uma dor insuportável fazer fisioterapia para reabilitar, né? Insuportável mesmo, parece que você vai se quebrar de novo, né? Não precisa nem ir longe, tá? Você tá aí, sedentário. Vai um dia na academia. Vai um dia na academia, faz bastante agachamento, avanço, vê se você consegue andar direito no outro dia. E aí essa dor é a dor amiga. É aquela dor de desenvolvimento, é a dor de avanço. Porque se na reabilitação eu não vou com o cuidado do fisioterapeuta, com o aval do fisioterapeuta, com a supervisão dele, compreendendo que tem o movimento necessário que vai me gerar o retorno da função, eu preciso suportar, confiar, acolher ou então gritar essa dor para que eu vá retomando aquela flexibilidade também, porque acho que isso também tem a ver com flexibilidade, porque se a gente vai se reduzindo, a gente vai ficando rígido e a gente vai diminuindo o tamanho do nosso mundo. Para mim, flexibilidade é um dos principais recursos envolvidos em saúde mental. Flexibilidade, que é eu questionar... Peraí, deixa eu... Eu sempre fiz assim, mas e se eu não tivesse... Entendeu? E se eu pudesse fazer diferente? E se eu ousasse questionar meus pensamentos? E se eu mudasse de opinião? E é um recurso que não é muito presente, porque questionar as crenças, ir para esse lugar de flexionar, bota a gente em ameaça. Bota a gente em estado de sobrevivência. Então, porque é a perda das certezas, né? Do controle, da certeza, né? Ainda que aquilo ali não esteja sendo bom para minha vida, é o que eu tenho. Eu fico apegada naquilo ali. Mas e se eu ousasse? E ali, nesse sentido de flexibilizar, trazer a compreensão de que viver evitando a dor não é se realizar nem buscar felicidade. Muito ao contrário, né? Muitas das vezes a autorrealização, a felicidade vai ser ali o pote no final do arco-íris, o pote de ouro, depois de eu ter suportado toda essa jornada de travessia até lá, com muita dor. É sobre enfrentamento, acolhimento, né? Ir um pouco para fora, voltar um pouco para dentro, ir um pouco para fora, voltar um pouco para dentro. E com um olhar cuidadoso. Não adianta querer ser cuidado se você não se cuidar. Porque nada nem ninguém vai ser capaz de fazer a nossa travessia. A gente pode ter mãos para segurar que nos dão suporte, mas as pernas para caminhar são as nossas. E também os outros sofrem com a nossa dor. Sem dúvida. Sem dúvida. Espirra em todo mundo. Sim. E puxando a sardinha para o nosso lado, mais uma vez, tudo isso é entendendo que a nossa vida não é só isso aqui. Nós somos a única espécie de ser que para a gente ter provas de que funcionou, a gente precisa ter uma trajetória, ter um sentido.
Sem sentido. Os outros animais não fazem esse caminho, né? A vida do passarinho. Agora, nossa, qual é o sentido? Quando alguém morre, a gente chora por esse alguém por causa do sentido. Sim. Senão... E o nosso sentido, ele tem muito a ver com a nossa autorrealização e também com os nossos papéis sociais. É interessante isso, né? Porque a gente olha muito para o trabalho e até a nossa fantasia infantil é que realização vai ser ter todas as nossas necessidades atendidas, ganhar na Mega Sena para ter todas as nossas necessidades atendidas e ficar disfuncional. E não! E isso seria dar poder de consumo, mas ainda assim a nossa alma anseia por sentido e significado. Então, os papéis sociais, as coisas que a gente atua, o que a gente produz no dia a dia, também nos reenergiza. E eu acho que isso tem muito a ver com uma onda social também, de promoção de qualidade de vida, bem-estar. Uhum. Porque a sociedade acaba ditando condição de uma vida de bem-estar que parece que eu preciso de um monte de coisas para estar bem, e estar bem é igual a estar sem nenhum desconforto, nenhuma questão, nenhum problema em nenhuma parte da vida. Quando isso é absolutamente a demonização da dor é a demonização da dor e a busca pelo prazer imediato. Horripilante, porque assim, parece que assim, eu preciso ser uma pessoa que eu faço yoga, que eu medito, que eu faço não sei mais o que eu vou na massagem, que eu tomo meu chá, que eu tenho os chakras alinhados. Oi? Uhum. Sim. Vai ter chakra alinhado no dia que você sofre uma situação de rejeição, pra você ver se seu chakra fica alinhado. Não fica. Isso para mim, para você, para o Buda, para qualquer pessoa. Tá encarnado aqui, vai sofrer. Sim. Eu amo The Chosen, que passa umas crises de ansiedade de Jesus. Eu falo, lá, gente. Até o homem teve. Sim. É isso. Tá encarnado, não tem como fugir. Sim. Na vida e essa ideia é a ideia madura e adulta do que é a vida. Na vida encarnada tem dor. Tem dor no parto, tem dor quando começa a andar e cai no chão, e se não passar pela dor, não vai aprender a andar. Tem dor de passagem de, sabe assim, a gente não tem mais essa coisa do rito de passagem, né? Eu acho isso sensacional nas culturas ancestrais que mantém isso. Os ritos de passagem servem também, se prestam também a essa compreensão de que é também pela dor. Eu saio de uma condição para entrar em outra. E isso dói, de alguma forma. A morte dói. Como é que você vai evitar a morte? Eu quero ver o que eles vão inventar numa onda de bem-estar para evitar a morte. Como é que faz? Como é que faz para evitar a dor da morte? Como é que faz para evitar a dor do ganho de músculo, por exemplo, na atividade física? Como é que faz? Tem gente que ainda está esperando um comprimidinho que come e o músculo faz... É porque doer faz sentir. E sentir é biológico. É perigoso. Na sociedade atual, sentir é perigoso. Gente, sentir é nossa bússola, pelo amor de Deus. Se eu não sinto, eu não dou um passo. Eu fico parecendo um robô aí, tendo a vida ditada por regras que não fazem... Às vezes que dentro da minha própria vida não fazem o menor sentido. Porque meditação funciona para todo mundo? Para mim, desculpa, não funciona. E tá tudo bem se funciona para o outro. Sim. Mas talvez o meu jeito de me autorregular não seja sentar lá e ficar vendo a nuvem passar. Talvez para mim seja correr. Escrever? Brincar? Mas só você é capaz de experimentar e descobrir isso. Sentindo. Eu vou ter que experimentar. Quem nunca? Meditação. Quem nunca sentou lá e tentou? Quem nunca? Gente de Deus, para minha cabeça acelerada, aquilo lá é um negócio. Eu dou valor. E tá tudo. E assim, já fui muito para esse lugar. Nossa. Tem o quê?
né? Hã? Tem o quê? Isso, Tem o quê? Porque se eu não conseguir, se eu não conseguir nada, se eu não conseguir, tá tudo bem, não é para mim. Uhum. Qual é o meu jeito Uhum. de me autorregular? Uhum. Não quer dizer que com isso eu não aprecie práticas de silêncio, mas talvez não daquele jeito. E sobre entender o que está me ajudando, o que está me atrapalhando. O que me favorece, o que me desagrada. Né? Qual é a dor necessária também, né? Para que, assim, também o enfrentamento não vire um sacrifício. E até para isso a gente volta nessa questão da medicação de novo. Muitas vezes, para suportar esse desenvolvimento, a medicação ela vai aliviar ali um pouco o sintoma, para que não seja tão sacrificante assim. E eu acho que é importante dizer aqui, existem pacientes que chegam para nós, que às vezes estão num estado de adoecimento tão absurdo que o nosso primeiro passo é usar o recurso da medicação. Por quê? Nós, Cláudia e eu, praticamos uma abordagem que precisa do pensamento, da reflexão, tem a reflexão como base. Uma pessoa que está escassa nos seus recursos, com um ego absolutamente fragilizado, é inclusive perigoso que eu coloque a pessoa nessa situação de reflexão. Então, já teve casos de eu dizer, meu querido, olha só, podemos nos encontrar aqui, mas antes, eu quero que você passe por uma consulta. Eu indico, muitas vezes, os profissionais, eu quero que você passe numa consulta e a gente se vê depois de um mês que você estiver tomando a medicação. Porque aí eu já tô num outro lugar. Aí a pessoa já tá um pouquinho mais, pelo menos quimicamente ali, um pouquinho mais ajustada, e a gente tem mais matéria-prima para trabalhar. Porque dependendo do caso, gente, não tem como, é perigoso. Não tem, porque é um organismo que está tão fragilizado, numa dor extrema, que qualquer coisa que a gente toque por ali vai mais ferir do que contribuir naquele momento. Então, é muito um feeling, um conhecimento, uma responsabilidade de condução do processo. Exato. Que muitas vezes a gente vai precisar da presença da rede de apoio. Também. Às vezes a gente vai precisar trazer a família, né? Quem está mais próximo, como rede de apoio ali, naquele momento, como recurso de ajuda, de proteção até e de autorregulação. Para que depois a pessoa esteja segura para fazer o processo dela. Sim. É um tema que deixa a gente inflamada. Porque é um tema de extrema importância e que a gente precisa quebrar uns tabus de falar mais sobre isso em sociedade, porque para a gente é um tema bem batido na psicologia, só que para as pessoas é fundamental entender um pouco essa interação entre sintoma, corpo, mente, medicação, psicoterapia, né, fases da psicoterapia. É isso. E eu acho que a internet, ela faz com que a reflexão, o conhecimento alcance mais pessoas de um jeito mais igualitário, vamos dizer assim, né? Todo mundo dá um Google ali, praticamente a grande maioria tem acesso à internet e tal. Então esse é o nosso objetivo também, disseminar esse conhecimento que ajuda as pessoas a refletirem de um jeito bem autogerenciável sobre a própria vida. E por quê? Para você ser socialmente funcional? Não. Porque a sua vida é única. E se você tá aqui, é porque você precisa se expressar com essa identidade que você veio. E eu acho que eu disse isso aqui num outro episódio e eu vou dizer de novo. A vida, meus queridos, é urgente. Chega uma hora que não dá mais tempo. Ou a gente pega o boi pelo chifre e faz o que tem que fazer, ou nós vamos chegar lá no final e a gente vai achar que foi tarde demais. Que a gente saiba aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Através do amor ou através da dor. Mas ela dá.
A dor se presta muito, Uhum. mais que o amor, eu digo. Que a gente saiba tomar os recursos que estão à nossa disposição, que a gente possa fazer um bom uso disso, para que a gente se realize através do desenvolvimento, não do lucro secundário, por se reduzir ou se identificar com os nossos sintomas e as nossas dores. É isso. Toda vez que você senta na cadeira, você assume a dor como a sua identidade, você está abrindo mão de um tempo da expressão da sua existência. E tempo a gente não vende, né? Tempo a gente não multiplica, tempo a gente não tem controle para poder saber quanto. Não, porque a gente vive no Cronos. Não vamos falar dos deuses aqui, mas o Cronos é aquele deus castrador. O dia começa, o dia termina. A semana começa, a semana termina. Esse ano eu tenho 41, daqui a pouco eu não tenho mais 41. E assim vai. E é rápido. E é rápido. A gente não precisa pressa, no sentido de afobação, ansiedade, porque aí já vamos para um outro lugar, temas para outros episódios, mas a gente precisa conduzir a nossa vida com urgência. Movimento. Deu bom. Obrigada, gostei. Adorei. Tá bom, meus queridos, e para quem está nos ouvindo, por favor, vá lá avaliar o nosso podcast. Isso é muito importante, faz chegar em mais pessoas, faz com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que a gente não tem dúvida de que ele é rico e ele é fruto do nosso coração. A gente faz com todo carinho, com toda disponibilidade para que vocês tenham cada vez mais material profundo para significarem a própria vida. Então não deixem de ir lá, por favor, avaliar o nosso podcast e seguir, porque assim também, logo que a gente bota o episódio lá, você é notificado. Então também se presta a isso, não só para nos ajudar, mas também para se ajudar aí. E obrigada por você que ficou com a gente até aqui. Semana que vem a gente se encontra de novo. Um beijo e até o próximo. Beijo. Tchau, gata. Tchau.